Hoje eu vou te contar como precificar em periodontia. É uma aula que eu dou só na especialização, mas hoje eu decidi que eu vou te contar. Você precisa ter algumas informações previamente na sua mão. Você tem que saber qual é o custo fixo do seu consultório ou qual é o valor exato que você paga por mês, por semana, por dia na sala que você aluga, por exemplo. Você precisa saber também o quanto você quer ganhar por mês. E você precisa saber qual é o valor que você gasta por hora de atendimento com materiais. Quais materiais são esses? Pensando em periodontia, porque é sobre isso que nós estamos conversando, como calcular os valores dentro dos procedimentos de pério, você precisa saber quanto custa um evidenciador de placa e em quantos pacientes você vai poder usar. Quanto custa um jogo clínico estéreo? Então, você tem que contar quanto custa o envelope autoselante ou o grau cirúrgico. Quanto tempo dura aquele kit que você comprou, que contém uma sonda periodontal, um espelho com cabo, espelho número 5 com cabo, uma pinça de algodão e uma sonda exploradora. O cotonete que você vai usar para passar o seu evidenciador de placa, porque você já me ouviu falando que quando se faz evidenciação de placa, você não cora lábio, língua e bochecha do paciente, você cora somente placa bacteriana aderida sobre o esmalte. Se você não souber, clica ali nos cards que você vai ver essa aula e eu explicando direitinho como é que se faz a evidenciação de placa. Você também precisa contar qual é o valor daquela luva cirúrgica que você usa para o atendimento, qual é o valor daquele sugador que você utiliza e também do material descartável, que é o babador, que é o guardanapo. Tudo isso você tem que pôr em uma tabela. Essa tabela vai te mostrar quanto custa, qual é o valor, quanto custa este atendimento. Luva, máscara, gorro, o material descartável, babador, guardanapo, sugador e o material que você vai utilizar no seu paciente. Lembra que esse material, ele é autoclavável, então você vai utilizar diversas vezes. Eu calculo que, em média, um espelho, você utilizando todos os dias do ano, você vai pelo menos utilizar uns 2 anos sem ter que trocar. Mas aí vai da sua rotina. Então tá, calculou quanto você paga de imposto, quanto você paga pela sala, aluguel, água, luz, telefone, internet, secretária ou não, porque isso vai depender de cada profissional. Eu, por exemplo, trabalho num esquema que eu sei exatamente quanto custa aquela minha hora de atendimento. Pensando nisso, então anota lá qual é o valor do material que você vai utilizar, qual é o custo dessa hora de atendimento, né? Qual o custo dessa cadeira? E agora você vai anotar aí no seu caderninho quanto você quer ganhar por mês. Se você pensar quanto você quer ganhar por mês, você tem que levar em consideração quantos dias na semana você trabalha e quantas horas que você trabalha cada dia. Eu gostaria que você entendesse que um atendimento dentro da especialidade de periodontia, fazendo uma profilaxia de qualidade, você vai levar aí entre 45 minutos e 1 hora. Considerando que o início do tratamento você vai avaliar a anamnese, vai avaliar a condição sistêmica e clínica do seu paciente, ensiná-lo a escovar os dentes, fazer a raspagem e no final o polimento. Esqueci de falar que você também tem que contar o valor do tubete de anestésico e da agulha que você vai utilizar para anestesiar o seu paciente. Aí você vai levar em consideração que você vai gastar mais ou menos 1 hora do seu dia. Aquele valor que você disse, quero ganhar 10 mil por mês. Você vai dividir os 10 mil
por quantos dias de trabalho no mês você vai trabalhar ou quantos dias na semana, e aí você divide pelo número de horas que você vai trabalhar. Tem gente que só quer trabalhar 4 horas, tem gente 6, tem gente 8. Vai depender, tem gente que trabalha 12 horas. O número de horas trabalhadas no mês, você vai dividir o valor que você quer ganhar pelo número de horas trabalhadas no mês, vai dar um valor. Então, você vai somar esse valor, mais o custo fixo do seu consultório, mais os custos variáveis. E aí, então, você vai estabelecer o valor mínimo que você vai cobrar. Vai chegar aí mais ou menos nos R$ 250, vamos supor. Você fica sabendo que esse é o valor mínimo de um procedimento de pério que você tem que fazer. É uma profilaxia? Qual o valor que você vai cobrar pela profilaxia? No mínimo R$ 250. Considerando que profilaxias são feitas, não tem retorno, não tem retrabalho. O que tem é controle e manutenção, que você vai chamar esse paciente para vir no seu consultório a partir da avaliação do risco desse paciente a cada 3, 6, 9 meses, um ano, esse paciente sempre vai vir e sempre vai ser um procedimento novo. E nesse procedimento novo, você pode encontrar restauração que precisa ser refeita, você pode encontrar um princípio de inflamação periodontal ou uma gengivite, você pode encontrar cálculo, e com isso você vai agregando valor à sua consulta. Se você levar em consideração quanto você quer ganhar no final do mês, quais são os valores, os custos fixos e variáveis, para você ter uma média de quanto você vai cobrar, atendendo só profilaxia, até o final do mês você consegue fechar esse valor que a gente combinou, que você ia pensar quanto você quer ganhar no final do ano. Viu como fazer pério é extremamente lucrativo? É lucrativo, tem um bom retorno, é seguro para você e para o seu paciente. E dessa maneira que eu estou te ensinando, vai ser muito mais fácil para você trabalhar e ter tempo para você fazer as coisas que você gosta. Que seja correr, passar mais tempo com a família, fazer um jantar para os amigos. Mas você vai ser mais livre para ter a vida que você tanto almejou. Até mais.